Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar de gráficos no Excel. Como fazer um gráfico de colunas empilhadas com gaps? Como assim gaps? Eu tenho aqui um gráfico de colunas empilhadas com várias camadas e nós vamos aplicar gaps, espaço entre as camadas. E esse espaço vai ser dinâmico. Você pode mudar aqui uma célula, vou colocar 3.000, por exemplo, e olha o que acontece. Você vai aumentar ou diminuir esse gap. Isso é bem legal, tem várias dicas interessantes de Excel. Então fica até o fim, vai na descrição, baixa essa planilha para praticar, para ter esse exemplo como modelo e bora para a tela. Para começar a criar o nosso gráfico de colunas empilhadas com gaps é muito simples. Nesse caso eu vou utilizar 3 colunas da filial A, filial B e filial C. Nós vamos fazer uma análise simples que eu imaginei aqui para poder aplicar o gráfico. O grande segredo dos gráficos é saber como e onde aplicar os gráficos, pois nem todos os gráficos podem ser utilizados em todas as situações. Então, nesse caso, nós temos 3 filiais e eu quero saber em qual dia da semana as filiais vendem mais ou menos. Então, eu quero entender como elas funcionam, elas ficam em cidades diferentes. Quero saber se eles trabalham mais na segunda, na sexta, no sábado. Um exemplo simples para a gente conseguir utilizar o nosso gráfico de colunas empilhadas. Perceba que além dos dias da semana, eu coloquei aqui uma palavra gap, exatamente onde nós vamos aplicar o gap no gráfico. Por enquanto vai ficar sem valor e nós já vamos definir isso daqui a pouco e depois vamos ter que ocultar e mudar uma configuração importante aqui do gráfico. Para fazer tudo de forma bem simples, eu vou utilizar a função aleatório entre para criar dados aleatórios. Então eu começo a função aleatório entre. Essa função, para quem não conhece, ela pede um número mínimo, um número máximo e vai te gerar dados aleatórios ao atualizar a planilha, com a tecla F9 ou quando você calcula a planilha. Eu vou utilizar como padrão, para começar, vendas de 200 até 1.200. Fecho parênteses e eu vou aplicar esse range para todas as filiais. E agora que eu lancei os valores de vendas, eu preciso apagar os gaps, porque o gap vai ser um outro valor que nós vamos fazer daqui a pouco. Para que a gente possa ver um efeito legal no gráfico, eu quero imaginar que a filial A, ela vende mais no início da semana, na segunda e na terça. E a filial C, eu quero que ela venda mais na quinta e na sexta. Então eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar o range aqui na segunda e na sexta. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 500, começa de 500 até 2.200, por exemplo. E vou colar esse range para terça-feira também. Eu vou pegar essa mesma fórmula, eu venho lá na filial C e vou fazer o contrário. Na quinta e na sexta, eu quero que eles vendam mais. Eu ainda vou aumentar um pouquinho aqui da filial C para não ficar igualzinho, 700 até 2.600, por exemplo. E vou colar esse range para sexta-feira também. Agora nós temos os valores de vendas, mas eu ainda não criei o valor do meu gap. É o que eu vou fazer agora. Como eu quero um gap dinâmico, ou seja, eu quero digitar em uma única célula e esse gap aplique os espaços no gráfico de forma automática. Então eu venho aqui num local fora do gráfico, gap, e vou aplicar um valor 50, por exemplo. Agora eu preciso que todas as células sejam referenciadas àquela célula I9. Então eu vou fazer igual a célula I9 e eu preciso fixar essa referência. Eu vou aumentar um pouquinho, apertar apenas uma vez a tecla F4. Quando eu faço isso, eu deixo a referência absoluta e eu posso colar à vontade, que vai ficar preso naquela referência, não é isso? Agora eu vou colar aqui para baixo, em todas as linhas, em todos os gaps. Dou Enter. E olha que interessante agora, quando eu mudar o gap para 100, vai mudar automaticamente o gap de todas as linhas, de todos os dias da semana, exatamente o que eu quero. Agora que eu tenho as informações de vendas e dos gaps prontos, eu vou selecionar o dado. Uma dica legal é que eu posso utilizar Alt F1 para trazer uma sugestão de gráfico, mas nesse caso não é o gráfico que eu quero. Então eu vou apagar, mantenho a seleção, venho aqui em inserir, gráfico, e agora eu venho aqui em gráfico de coluna e vou utilizar esta opção, 3D empilhada. E o que eu preciso fazer? Seleciono o gráfico, depois venho em gráfico de design
eu vou alternar linha-coluna. Quando eu faço isso, olha o que vai acontecer. Ele vai ficar de fato empilhado exatamente o que eu quero. Agora, para que eu possa trabalhar nesse gráfico, eu vou aumentar um pouco e vou visualizar aqui a informação que eu deixei do gap, porque eu vou precisar mexer nessa célula em algum momento. Então vou deixar ele um pouco maior para que a gente possa ajustar legal. Agora eu posso fazer uma limpeza para a gente ter um visual melhor. Tiro aqui as legendas, tiro também as linhas que não me servem. Para que eu possa trabalhar com os gaps, eu vou fazer o quê? Eu vou aumentar esse 100 aqui para 300. Vamos ver o que vai acontecer. Agora que eu apliquei o gap de 300, eu notei que eu não preciso colocar a última linha dos gaps. Então eu vou apagar para corrigir esse problema logo agora no início. Seleciono o gráfico para que eu possa ajustar o range aqui também. E eu vou arrastar uma linha para cima, porque eu não preciso do primeiro gap. Perceba que agora eu consigo enxergar de forma bem simples os gaps. E o que eu vou fazer é selecionar cada um deles e tirar o preenchimento. Seleciono o primeiro gap, guia formatar, aí eu venho em preenchimento e eu vou tirar o preenchimento. Vou deixar sem preenchimento no primeiro. Depois de tirar o preenchimento de um gap, eu posso ser bem produtivo. Seleciono e utilizo o F4. O F4 repete a última operação e deixa tudo mais rápido. Então vou fazer isso para todos. E por último, seleciono mais uma vez e tiro o preenchimento. Como eu tenho dados aleatórios, eu posso testar. Pressiono F9 e olha o que acontece. Consigo enxergar tranquilamente aqui, ó, os valores mudando, já que eu tenho as informações de forma aleatória. O próximo passo é aplicar o efeito Bezier. Vai deixar esse gráfico bem interessante. Seleciono a primeira camada, formatar efeitos Bezier. E olha que interessante, ele arredondou e deu um efeito bem legal para o gráfico. No caso do Bezier, ele não deixa aplicar o F4. Vou tentar aqui, ó, F4. Então eu preciso selecionar e aplicar o efeito novamente. Não vai ser tão demorado assim. Bezier, segundo efeito. Próximo, mesma coisa, efeito Bezier. Aplico o Bezier novamente. Seleciono a próxima camada. Bezier mais uma vez. Última camada, Bezier mais uma vez. Agora sim eu dei uma arredondada no gráfico e ficou bem legal. Se eu mudar de 300 para 0 aqui, olha o que acontece. Eu tiro o gap e deixo sem nenhum espaço. Pode ser bem legal também, dependendo do projeto. Vou voltar aqui para 250, por exemplo. Antes de aplicar os rótulos no gráfico, eu vou fazer uma outra coisa interessante. Muita gente vai perguntar, Everton, tenho que manter aqui a linha dos gaps? Não necessariamente. Olha o que vai acontecer. Eu vou selecionar todos os gaps e vou ocultar esses gaps. Clico com o botão direito, ocultar. Mas olha o que acontece. Como padrão, quando você oculta linhas que serviram de base no gráfico, ele vai retirar essas linhas do gráfico. Ele retira como padrão. Mas você pode mudar isso. Seleciona o gráfico, gráfico de design e vem aqui, ó, selecionar dados. Quando eu clico nessa opção, basta clicar aqui nesse botão Células Ocultas e Vazias, abre uma nova caixa e então eu vou selecionar essa opção, Mostrar dados em linhas e colunas ocultas, vai resolver tranquilamente esse problema. Então eu posso manter as linhas ocultas e ter o efeito no gráfico, exatamente como eu estou mostrando agora. Sabendo tudo isso, eu vou aumentar o gráfico novamente e nós vamos inserir os rótulos. Clico com o botão direito, inserir rótulos de dados. Faço isso na primeira fatia, seleciono a próxima fatia, vamos tentar utilizar o F4, não funciona. Adicionar rótulos, próxima fatia, adicionar rótulos, próxima fatia, adicionar rótulos, próxima fatia, adiciona rótulo também, no penúltimo também e no último também. Eu posso pressionar F9 para ver esses valores funcionando, mas ainda não consigo visualizar legal no gráfico qual que é o dia da semana. Então eu seleciono um dos rótulos, clico com o botão direito, formatar rótulos de dados. Nesse caso, eu não vou me preocupar tanto com o design, mas eu vou inserir aqui, ó, nome da série. Quando eu faço isso, além do valor, eu consigo enxergar também que é na segunda-feira. Eu pego o nome da série, que está exatamente aqui na primeira coluna. Faço isso para todos, nome da série. Nome da série também, no próximo, nome da série, mais uma vez, por último, nome da série. Perceba que a cor do rótulo está um pouco escura. Você poderia vir aqui e mudar a cor tranquilamente, colocar um branco, aplicar negrito, por exemplo, fica bem legal. Depois de aplicar os rótulos como eu queria, eu posso pressionar F9 para ver esse gráfico se movimentar.
Lembra no começo que eu manipulei a análise? Eu queria que a filial A vendesse mais nos primeiros dias da semana, segunda e terça, e a filial C vendesse mais quinta e sexta. E funcionou, eu estou conseguindo enxergar o efeito dessas vendas. E então eu posso pressionar F9 para fazer esse gráfico interagir. Outra dica interessante, para atualizar a planilha, se você não quiser utilizar o F9, você vem aqui em Fórmulas, Opções de Cálculo, e depois utilizar esse botão aqui, Calcular Agora. Ele faz o mesmo papel do F9. Quando eu pressiono Calcular Agora, ele vai girar os números aleatórios e atualizar o nosso gráfico. Então esse é o nosso vídeo de hoje, como fazer um gráfico de colunas empilhadas com gaps. Espero que você tenha gostado, seja útil em algum momento. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Um abraço, sucesso e até o próximo vídeo.